nome é Mariana, eu tenho 45 anos, eu sou professora de língua espanhola e língua portuguesa numa escola internacional em São Paulo. A minha filha chama Tarsila, tem 12 anos. Enfim, é uma menina que tem uma síndrome genética que foi diagnosticada aos 3 anos e meio de idade e ela tem, além da síndrome, que acarreta um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ela tem epilepsia. A Tarsila, quando nasceu, na maternidade, ela teve uma coisa que chama anóxia, que é uma parada respiratória. Ela parou de respirar, provavelmente por um engasgamento, e ela ficou azul. E logo ela voltou, mas a gente teve que internar. Lá na maternidade ela teve o diagnóstico de ser um bebê que não tinha a idade gestacional que parecia ter, de 38 semanas e meia. A partir disso a gente começou, ela teve uma vida normal até os 5 meses, até o pediatra dela da época desconfiar de um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E aí a gente começou a ir atrás dessa situação. Quando o diagnóstico foi dado, quando ela tinha 3 anos e meio, depois de um longo período de exames e buscas e consultas e tal, foi muito difícil, porque a gente insistia em não aceitar, insistia em que podia ser diferente, que não era bem isso, que podia ser melhor, mas a gente sempre lidou com essa possibilidade e tentou fazer o que era preciso fazer, por mais difícil que fosse, assim. Então, tanto a família do pai quanto a minha família super apoiou e a gente foi em frente. O tratamento indicado da Tarsila foi fisioterapia, terapia ocupacional, terapia, fonoaudiologia, desde muito pequenininha. Antes da gente descobrir as crises epiléticas, ela não fazia uso de medicação nenhuma. E a gente começou com esse tratamento quando ela tinha 9 meses e até hoje ela faz terapias diariamente. A cannabis a gente conheceu, caramba, não lembro muito bem como eu conheci, mas acho que o pai dela me falou pela primeira vez da cannabis medicinal e depois eu também lendo coisas, enfim, não sei exatamente qual foi o momento em que eu tive o contato, mas o pai dela me mostrou interesse em começar a usar a cannabis para ela e aí a gente foi atrás, né? Nessa época a gente já tinha descoberto que ela tinha epilepsia, a gente já tinha descoberto que era uma epilepsia genética porque ela fez um exame chamado All-Ray, que é um exame imenso que faz uma leitura de toda a situação genética dela. E aí a gente começou a procurar, começou a realmente se interessar em usar alguma coisa que ajudasse na epilepsia, embora ela já estivesse tomando medicação e já estivesse com as crises bem controladas. Então, no começo do tratamento, foi um começo de tratamento um pouco difícil, porque a Tarsila, quando começou a tomar a cannabis, o óleo, ela ficou bastante agitada durante algum tempo, mas a gente sempre com o apoio da médica e sempre ajustando a dose, um pouco mais, um pouco menos, e vendo como ela se comportava. Não foi imediato, demorou talvez algumas semanas para que ela conseguisse se acostumar com aquilo. Como a Tarsila é uma criança que, inclusive naquela época, não falava exatamente o que ela estava sentindo, a gente não sabia também muito bem o que acontecia enquanto ela estava usando o óleo. Logo a gente começou a sentir a melhora e eu acho que é uma melhora meio que cada vez melhora mais, assim. Que a gente não sabe bem se é o desenvolvimento próprio da questão neurológica dela, que pode ser também o amadurecimento dela, mas com certeza tem muito do uso do óleo. Um protocolo padrão na saúde? Acho que não, assim, acho que é um tratamento que cada criança é uma criança, cada dose é uma dose, cada tipo de óleo com concentração e com substância, enfim, é uma coisa que cada médico indica para cada paciente, assim, não acho que seja como tomar 20 gotas ou 30 gotas de Novalgina. É uma coisa muito específica e que também trata sintomas muito específicos, assim. Para a Tarsila, por exemplo, a gente não usa muito especialmente para epilepsia. Ela tem uma epilepsia que está controlada, a gente não tirou ainda o anticonvulsivante dela sintético, químico.
Mas a gente percebeu melhor em outros aspectos, assim, de concentração, de alegria, de disposição, de comunicação. Ela amadureceu muito depois que ela começou a usar o óleo. Muito. E sim, existe um amadurecimento natural, volto a repetir, mas talvez sem o óleo não fosse possível. Né? O foco que ela tem para se comunicar, para se expressar, é uma coisa que ela não tinha. Então, eu acho que o SUS está começando a tentar ajudar nesse sentido. Na verdade, eu acho que não é uma ajuda, né? Eu acho que é mais do que uma obrigação do Sistema Único de Saúde propiciar para as crianças ou para os pacientes que tenham as patologias que podem se beneficiar do canabidiol. O canabidiol hoje é uma medicação cara, a gente, né, pelo menos que a Tarsila toma, a gente não tem como comprar. Né? Então, eu imagino, eu sou uma pessoa que trabalho, que sou formada, que tenho uma trajetória profissional e tal, e não tenho condições de bancar o tratamento da minha filha. Então, você imagina uma pessoa que não tem como. Né? Então, mais do que na hora de que o Sistema Único de Saúde utilize o óleo de cannabis para beneficiar essas pessoas. Né? Uhum. A neurologista que atendia a Tarsila na época não foi muito receptiva com a história de começar a usar cannabis. Eu pedi, falei que queria usar o óleo, ela me disse que não sabia, que não tinha muita pesquisa, que estava engatinhando com criança, tá. Logo depois de alguns meses a gente voltou, eu insisti um pouco mais. Ela falou, não, acho que dá pra gente manejar algumas coisas de comportamento dela com o cannabis e tal. E aí, a partir disso, que eu acho que deve ter sido em 2019, mais ou menos, uma avalanche de médicos em hospitais tradicionais, médicos alopatas, tal, começaram a utilizar cannabis para tratar crianças, tanto com autismo, quanto com epilepsia, quanto com outras questões neurológicas. Então, eu percebo que hoje em dia não é mais uma questão você dizer, você não tem que pedir que você quer tratar o seu filho com cannabis, né? Pelo menos na iniciativa, nos médicos particulares, por exemplo, eles já te oferecem o tratamento, já acham que é uma possibilidade. Né, utilizar o óleo. Então, isso é maravilhoso, porque muitos neuropediatras utilizam o canabidiol como tratamento mesmo, né? Na verdade, agora me lembrei, a Tarsila começou a tomar, porque a Tarsila tomava o anticonvulsivante e tomava uma medicação para manejo da agressividade do comportamento, que é uma medicação sintética terrível, assim, tem efeitos colaterais bem ruins, assim. E no começo, quando a gente começou a usar esse remédio, era ok, assim, ele manejou, assim, ele ajudou em muitas coisas, mas com o longo prazo, assim, com o uso durante bastante tempo, a Tarsila começou a ter uns efeitos que não eram desejáveis, assim. E eu conversei com a neurologista e falei, olha, eu tô achando que é essa medicação que ela tá tomando que não tá sendo legal, porque ela toma e acontece isso. Ela falou, então vamos tirar essa medicação e vamos começar a usar o canabidiol. Foi exatamente nesse momento que agora eu lembrei que a Tarsila começou a usar o óleo de cannabis. E foi incrível. E foi realmente, ela nunca mais tomou esse outro remédio. E ela toma o óleo desde então, e aí a gente seguiu com essa neurologista, depois a gente mudou por outras questões de distância e tal, e ela tá com uma neuro que dá desde a primeira consulta já, não, mantém a conduta com o cannabis, e é uma super prescritora, é uma neurologista pediatra que usa com quase todos os pacientes. Eu não me juntei a outros pais, porque eu sou uma mãe que, sinceramente, eu não tenho muita paciência na verdade, eu acho que tem uma coisa assim um pouco vitimista, assim, talvez na comunidade, em algumas comunidades, assim, algumas patologias específicas, tal, de que, acho que a sociedade como um todo, assim, sabe, são coitadas dessas pessoas, coitadas dessas crianças, são crianças infelizes, elas são autistas, elas têm problema, tal. E eu não curto muito esse discurso, assim, eu nunca achei que a Tarsila era uma coitada porque ela foi diagnosticada com autismo, eu nunca achei que, nossa, era um fardo na minha vida, oh meu Deus, porque isso aconteceu comigo. Mentira, na verdade, quando eu recebi o diagnóstico foi a primeira pergunta que eu fiz, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Mas logo em seguida eu falei, não, pera, calma, não tem nada a ver, vamos reorientar aí o seu pensamento. Então eu nunca me juntei muito a associações de pais, eu nunca tive muita paciência para essa discussão. O apoio emocional é fundamental, assim, e eu não sei se eu tenho muito, assim, sabe? Tenho dos meus amigos, terapeutas, de médicos, da Tarsila, sim, a gente tem apoio.
Mas eu acho que é aquilo, eu volto a repetir que é a coisa de a gente não sabe enquanto a gente não tem. Então, as pessoas podem te apoiar emocionalmente, podem, mas elas nunca vão saber o que você realmente passa com uma criança com as patologias da Tatá. Então, a gente vai meio que seguindo, assim. E meio porque também a Tarsila é uma criança que é só ela que existe. Não existem outras crianças como a Tarsila. Existem outras crianças com epilepsia e com autismo, mas não são iguais à Tarsila. Então, não adianta eu me juntar a uma comunidade de mães autistas, porque a gente vai estar falando de pessoas diferentes. Então eu tenho um pouco esse senso de exclusividade, assim, de saber que a minha filha é única. Eu acho que quem é mais conservador é quem não usa, né? Ou quem não tem uma experiência, né? A gente sempre acha que sabe, né? Nossa, é difícil ter um filho autista epilético, nossa, que pesado. Sim, mas a gente nunca sabe direito enquanto a gente não tem, ou se a gente nunca vai ter na vida, a gente não sabe direito o que é, né? Então eu acho que os conservadores acabam vivendo num mundo que eles não precisam, né? A galera que é mais progressista, pelo que eu percebo, é quem precisa usar, né? Porque a gente realmente percebe que faz muita diferença. Então, quem dera todo mundo fosse progressista e entendesse que a cannabis medicinal faz muito bem para todo mundo, mesmo que você não precise dela. Eu fiz um curso online, existe informação online gratuita para quem quiser aprender mais sobre o que é a cannabis, como ela faz efeito, como ela pode ajudar em determinadas questões. Então, acho que a informação, existe muita informação, e não é uma informação paga, não é uma informação que você precise ter dinheiro, todo mundo tem acesso à informação. Então, acho que para os médicos, inclusive os médicos particulares, enfim, acho que existem cursos e existem estudos e existem pesquisas que estão disponíveis no Google. Assim. Olha, eu arrisco dizer que a cannabis serve para tudo, porque pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho estudado, não profundamente, mas lido a respeito, e pela experiência que eu tenho com a minha filha, ela é uma substância que resolve muitos problemas. Então, eu não sei muito o que a gente está esperando, assim, para realmente popularizar, para realmente liberar isso. Claro, hoje em dia, volto a dizer, em 2018, 2017, 2015, talvez era muito difícil conseguir uma aprovação da Anvisa, talvez fosse muito difícil achar um médico que receitasse, mas hoje em dia, gente... Eu inclusive, tive uma experiência há pouco tempo atrás, assim, há 15 dias atrás, eu precisei fazer uma autorização da Anvisa para importar a medicação da Tarsila. Antes demorava 4 dias para a Anvisa autorizar. Hoje, 15 dias atrás, quando eu fiz, demorou 5 minutos. Então, assim, é uma coisa que está andando, que a gente vê que tem uma celeridade no processo de liberação, de uso, de importação e tal. E até mesmo a gente vê a expansão dos laboratórios brasileiros que fazem fundações, centros de estudo. Então, acho que está aí, não tem muito mais o que ficar falando a respeito se é bom ou se não é bom, né? Eu acho que existem associações seríssimas que fazem esse trabalho e tem mais é que popularizar mesmo, tem mais é que botar óleo de cannabis em tudo quanto é lugar, sabe? Olha, a gente tem uma liminar da justiça que obriga o plano de saúde da Tarsila a fornecer o cannabis, o óleo de cannabis para ela. Então, o processo, para ser bem honesta, foi muito simples, porque eu pedi uma receita para a neurologista, ela me fez uma receita e um relatório. Com essa receita e esse relatório, eu pedi para a Anvisa autorizar a importação, porque o remédio que ela receitou é importado. A Anvisa demorou talvez 3, 4 dias, como eu te falei, para ter a aprovação, a autorização. Depois que a Anvisa autorizou, o remédio chegou em casa, porque o plano de saúde foi citado a fornecer para a gente em 45 dias. Em 45 dias, a Tarsila tinha 4 vidros de cannabis, de óleo de cannabis em casa, e isso acontece desde 2019. E eu continuo pagando o plano de saúde, obviamente, que não é barato, mas eu pago e assim religiosamente, e a coisa funciona. A gente mudou de importadora umas 2 ou 3 vezes, umas mais rápidas, outras menos. Agora a gente está com uma importadora excelente, faz um trabalho incrível, e é isso, assim, teve uma situação que a gente não tinha o remédio, a Tarsila precisava, e aí eu consegui uma receita para comprar um remédio aqui no Brasil,
porque precisava ser rápido. Eu fiz uma vaquinha na internet, consegui a grana, comprei o remédio, ela tomou. O nosso acesso à medicação, ele é muito viabilizado pelo plano de saúde, por essa liminar da justiça. Se a gente não tivesse nada disso, a Tarsila não estaria tomando canabidiol. O mais acessível é você ter um tratamento custeado pelo Estado ou enfim, por uma instância pública que propicia a medicação que você precisa. Eu lembro de mães que assim, tinham filhos que tinham convulsões, 60 convulsões por dia. Teve uma mãe que teve uma criança que estava morrendo de tanto convulsionar. Ela teve que ir para Brasília, ela teve que, isso não sei que ano, 2015, antes até. E foi uma coisa horrorosa, porque assim, não era autorizado importar, era um negócio absurdo. Assim, absurdo. E eu acho que por causa dessas mulheres, por causa dessas crianças, a coisa tomou um outro rumo, assim, por sorte. Então, assim, eu acho que a gente está perto desse passo, de você chegar no SUS, precisar uma consulta que seja neurológica para uma criança ou que seja ortopédica para um adulto e você possa usar e isso seja fornecido para você, né? Precisa baixar o preço. Então, tem que baixar o preço da medicação. Não é uma coisa tão difícil de pensar em como fazer isso. Eu acho que uma coisa interessante é isso que a gente está fazendo agora, né? A gente conversar um pouco sobre a experiência com a cannabis com pessoas que usam a cannabis, né? O caso da Tarsila é um caso que eu consideraria leve, porque a Tarsila tinha implicações, tinha questões neurológicas, ela tem questões de desenvolvimento, mas ela é uma criança que anda, que fala, que corre, que canta, que tudo, que se comunica, que vai para a escola, que tem amigos, que, né, é uma criança muito realizada em muitos aspectos e com muitas capacidades, assim. Existem casos de crianças e de famílias que têm questões muito severas e que a cannabis salva essas crianças. Então, nada melhor do que vir a público com essas histórias, mostrar para as pessoas, porque isso aconteceu comigo, quando eu comecei a fazer curso, procurar vídeo no YouTube, eu comecei a ver umas famílias que tinham crianças assim, que mudaram da água para o vinho com o uso do óleo, sabe? Então não tem por que você dizer não vou usar, eu tenho medo. Não tem muito por que isso acontecer, né? Então acho que popularizar as histórias, entrevistar as pessoas, contar os casos das crianças que melhoraram, dos adultos que melhoraram, acho que é isso, tornar a informação circular, essa informação. Então, eu acho que precisa liberar essa história, assim, né, tanto de cultivar quanto de consumir, assim, não acho que a gente deva fazer isso de uma maneira leviana. Eu acho que a gente tem que ir, eu acho que a gente tem toda a condição para isso, assim, né, de ter um suporte legal, de ter, né, um suporte político, iniciativas privadas e não privadas e públicas, né? Eu acho que é isso que precisa. Acho que precisa ter vontade, que a coisa chegue, que as pessoas se beneficiem, porque eu acho que estudiosos brasileiros estudando a cannabis e provando que é uma substância muito benéfica, a gente tem muitos, né? Então, de novo, é uma questão das pessoas que podem fazer isso pela população se disporem a ir atrás e legalizar e facilitar, né, o acesso, porque é uma coisa que está na natureza, né? Não existe muito por que não fazer isso, né? Existem implicações mil, né, da questão da droga e mas isso eu acho que são outras questões. Eu acho que tem muito essa relação também. A cannabis, sua filha toma maconha? Não, minha filha não toma maconha, são coisas totalmente diferentes. Isso também precisa acabar um pouco, sabe? Nossa, sua filha usa um remédio de maconha. Não, ela não usa um remédio de maconha, ela usa uma outra coisa. É da planta da maconha, mas ela usa um óleo que não tem nada a ver com o fumar um baseado. Isso precisa acabar, né? O preconceito de fumar um baseado e o preconceito com óleo, né? Isso precisa ter fim. O que falta para a cannabis medicinal chegar lá? A pessoa que assina o papel, assinar o papel. Eu acho que é isso que falta.
Eu acho que é se conscientizar e desfazer um pouco esses discursos retrógrados e tão ultrapassados que a gente ainda tem, né? De que é isso, é maconha, de que vicia, de que... Isso é recibo de ignorância na minha opinião, assim, né? Eu acho que a gente tem que viabilizar isso. E quem tem isso na mão precisa fazer isso andar. Eu não sei quem é essa pessoa, não sei que grupo de pessoas é esse, né? Instância pública, instância privada, eu não sei quem são, eu não conheço uma pessoa que possa fazer isso. Certamente existem muitas. Eu acho que essas pessoas precisam se mobilizar, perceber que elas vão estar resolvendo muitos problemas, não só da saúde de crianças que estão morrendo porque têm epilepsias refratárias que não são tratáveis, como vão estar resolvendo muitos problemas de saúde de muitas pessoas e diretamente resolvendo problemas do próprio estado, da própria cidade, porque vão estar resolvendo problemas de saúde pública, né? Com uma medicação que você consegue plantar na sua casa. Quer dizer, não tem muito para onde correr, ou seja, o raciocínio não é complexo.